Bom dia, caros produtores. Nós estamos aqui para vos mostrar a produção da cultura de batata variedade mundial, que nós viemos desde a pré-germinação, mostrando passo a passo como iniciar a sua produção. Nós já fizemos a germinação das sementes, nós já fizemos a sementeira das próprias sementes e agora elas emergiram. Quero explicar os passos após a emergência até a fase que nós nos encontramos, o que tu deves fazer na sua área de produção, com a realidade que nós temos aqui no nosso campo. A nossa cultura, ela já está num estado um pouco mais avançado e nós acabamos de efetuar a adubação e a amontoa. Quero explicar o processo de adubação, como é que ele ocorre. No princípio eu disse que no período da sementeira não há necessidade de aplicar o adubo NPK, mas a necessidade de aplicar um estrume como um solo de textura arenosa nós fizemos. E disse que a reação do estrume não é imediata, mas a reação é a partir dos 30 dias após decompor-se no solo. Cada processo biológico que ocorre vai criar disponibilidade de nutrientes para a planta no momento de demanda. Expliquei que a planta necessita de nitrogênio a partir dos seus 35, 36, 37, 38 dias. Mas a aplicação do adubo NPK, que é adubo do fundo, ou primeira adubação, ela foi feita aos 15 dias, porque a batata por si mesma, ela tem a capacidade de germinar, porque ela é fonte de reserva energética. Por esta razão, em qualquer ambiente que ela se encontra não semeada, ela poderá começar a emitir brotos, o que mostra que ela tem nutrientes e energia suficiente para poder germinar por ela mesma. A partir dos 15 dias, fizemos a adubação com o NPK, que é o famoso composto, porque ele tem mais de um macronutriente principal, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Por esta razão é chamado de adubo composto, devido aos 3 macronutrientes principais. E este adubo estimula o crescimento da planta. Mas o NPK ele não é suficiente para satisfazer todas as necessidades nutricionais da planta durante o ciclo. Por esta razão, a necessidade de fazer-se adubação de cobertura. A adubação de cobertura ela serve para fornecer nitrogênio à planta para continuar com seu ciclo, porque o nitrogênio estimula o crescimento do caule, assim como o crescimento das folhas, e também garante com que o verde que é necessário para o crescimento dos próprios bulbos esteja disponível. Nesta nossa produção, como é que nós fizemos a adubação? Ao lado da planta, 5 centímetros ao lado da planta, é onde nós fizemos a aplicação do adubo. Por que fizemos desta forma? Se aplicamos de forma direta, por vezes pode haver falha na dosagem, a quantidade do adubo. Quero dizer que nós aplicamos 10 gramas de adubo por planta a 20 gramas no máximo, dependendo do estágio da planta e também tendo em conta a distância de uma planta para o local em que vai fazer a adubação. Então nós fazemos aqui a adubação localizada, que é num ponto específico, e após a aplicação desse adubo fazemos a cobertura. Por exemplo, temos esta planta. Desta planta para a outra planta, o adubo aplicamos mais ou menos aqui. Se colocar diretamente na planta, é possível que a planta queime. E também se colocar adubo em excesso, há maior probabilidade da planta morrer, porque o adubo está em excesso e todo aquele que come em excesso vai prejudicar a sua saúde. As plantas também, como seres vivos, são prejudicados devido ao excesso na dosagem. Agora, aplicando a dosagem adequada, ela vai fazer com que a planta possa conseguir absorver esses nutrientes sem nenhum problema. Ela vai continuar com o seu processo osmótico, que é o processo da translocação dos nutrientes desde a raiz até a planta, porque necessita alimentar-se. E a amontoa, como é que ela é feita? Após a adubação, puxa-se o solo com a enxada para garantir que a planta esteja mais aconchegada ao solo.
Por vezes, devido aos ramos que a planta emite, pode observar que os ramos em si, eles podem muito mais inclinar-se. Agora, para garantir que as caudas inclinem-se, deve-se aconchegar mais o solo à planta para que continue a crescer em altura. E quando cresce em altura, evita com que as folhas em si possam estar diretamente contactadas com o solo, porque não existem doenças. Agora, a nossa cultura de batata, fazemos de tudo para que ela cresça em altura. E o fruto que nós queremos está lá no fundo do solo. Por esta razão, a montoa é necessária para evitar com que os bulbos, que é a própria batata, quando ela for emitida, não possa ter contato direto com o solo. Muitas das vezes poderá encontrar a sua batata quando compra no mercado, numa certa loja. Quando leva para casa e abre o saco, encontra batatas com algumas partes verdes. E pode até ficar espantado, porque será que essa batata não amadureceu, não atingiu o ciclo para ser consumida? Não porque ela não amadureceu, não porque não atingiu o seu ciclo para ser consumida, mas é devido à exposição ao sol. Quando a batata ainda no solo, na planta, no ato de crescimento, tem contato direto com o sol, cria aquela cor verde. Por essa razão, a batata deve estar todo momento coberta no solo. Por isso devemos sempre continuar com as amontoas. Se tu fazes a sua irrigação, que é a aplicação da água no campo, nas plantas, através de sistema de irrigação por gravidade, por sulcos, em que tu puxas a água da sua fonte de captação até as plantas. À medida que você vai irrigando, então há certa perda de solo lá. Deve continuamente fazer a manutenção dessa amontoa para poder cobrir a própria planta. Então, facilita a sua vida. No ato da adubação, faça a amontoa e assim melhora o crescimento e desempenho dos próprios nutrientes na planta, porque enquanto regas e enquanto fazes a própria cobertura, os nutrientes serão cada vez mais conservados no solo e terão contato direto com as raízes para que possam continuar o seu crescimento. A área de produção, temos nós a quantidade de semente de 500 quilos. Dissemos que para 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, são necessários 1.000 quilos, que é 1 tonelada de batata semente. Aqui nós temos 500 quilos, 0,5 toneladas, para uma área de 5.000 metros quadrados, que é a metade de 1 hectare. Temos 2 métodos de produção. Temos a área em que produzimos com sistema de irrigação gota a gota e temos esta área que nós produzimos em sulcos. Como nós temos umidade suficiente até então, as plantas estão se desenvolvendo sem nenhuma perda. Devido à umidade, nós não precisamos regar. No nosso sistema de irrigação gota a gota que temos mais atrás, fazemos a irrigação porque está numa zona um pouco mais alta que necessita de rega contínua. E nós também já fizemos a adubação, assim como a própria amontoa. Agora, para tu, pequeno produtor, que produzes na sua pequena horta em casa, caso ou no saco que faz a sua produção, não há possibilidade de fazer a amontoa lá. O que é necessário é simplesmente tu continuar a aconchegar o solo, saco no próprio vaso, para que a sua planta continue a crescer. Simplesmente continuar a criar condições de manter a sua planta nutrida. E também, no período da sementeira, faça o seguinte: leva o estrume, se for um solo arenoso, e faça uma mistura. Coloque a areia lá e depois coloque o estrume por cima. Então começa a misturar tudo aquilo e depois enche o teu saco ou o teu vaso para que possa alcançar nutrientes lá a planta. Então vai crescendo e tu vais adubando. E na nossa área nós usamos produto chamado Super Grow, que é necessário, que é útil desde a germinação das sementes até a colheita. Nós aplicamos nosso produto porque é muito eficaz, é muito eficiente e nós já vos mostramos. Muito obrigado.